a nossa atenção ela oscila em diferentes horários do dia. E nós necessitamos disso. E o que isso significa? Nós estamos mais alertas em dados momentos, né, em alguns horários, e nós estamos menos alertas em outros horários, que até faz com que nós consigamos dormir, né, estar relaxados, descansando em outros horários. E o que isso significa? Isso significa que o nosso corpo precisa de descanso. Então, se nós conseguirmos descansar no horário que é para estar descansando e acordar no horário que é para estar acordado, estar alerta nesses horários, é ótimo. Isso significa que para você estar bem no estado alerta, você tem que dormir bem também. Isso é bem importante. Uma curiosidade sobre horários: então cada pessoa tem o seu horário. Não existe necessariamente um horário, todo mundo começa e termina de trabalhar nos mesmos horários, mas as pessoas elas funcionam bem em horários diferentes. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que algumas pessoas, por exemplo, elas funcionam bem mais para o final da tarde ou mais para metade da tarde em diante. Outras pessoas elas funcionam melhor, têm o seu melhor momento no primeiro horário da manhã. E o que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que elas têm a tendência natural a dormir mais cedo e acordar mais cedo. Tem pessoas que são intermediárias e pessoas que são vespertinas. Eu disse vespertinas, eu não disse noturnas. Tem um episódio do sono que eu falo um pouco sobre isso. Eu não entrei em detalhes sobre os cronotipos, que é basicamente isso que eu estou mencionando aqui. Mas é basicamente a seguinte lógica. Você dorme, por exemplo, 10 da noite, acorda às 6, 7 da manhã. Né? Supondo que o sol nasça às 6 da manhã, você está acordando junto com o horário do sol nascer ou uma hora depois. O junto com o horário do sol nascer e um pouco antes é comum nas pessoas que são matutinas. As pessoas dormem mais cedo e acordam mais cedo. Se você dormir um pouco mais tarde e acordar um pouco mais tarde, né, acordando 7 da manhã, supondo que o sol nasça às 6, e 8 da manhã e assim por diante, né, entre 7 e 8 da manhã é intermediário, né, uma pessoa que ela é mais flexível, 8 até 9 da manhã no limite, dependendo aí de que horário que o sol nasça, claro, a pessoa é mais vespertina. A pessoa ela tende a dormir mais tarde e acordar mais tarde. Cada pessoa tem o seu funcionamento, não necessariamente é bom ou é ruim. Só a sociedade ela preza muito pelos matutinos, que a gente comece a trabalhar cedo. É isso que a sociedade preza. Só que muitas funções vão exigir o outro tipo de funcionamento, um funcionamento mais vespertino, conseguir estar alerta mais no final da tarde, no começo da noite, até algumas funções aí, bandas, seguranças e outras funções que acabam exigindo da pessoa o período noturno. Então, assim, elas vão ter um pouco mais de facilidade para isso. Só que não necessariamente é algo bom para a saúde, é uma escolha da pessoa. É diferente. E agora, continuando aqui, nós temos um baixo custo de energético quando nós temos um hábito. Então, se é uma coisa corriqueira que a gente faz, não precisa de uma pausa tão longa ou não precisa necessariamente de uma pausa. Agora, se é uma rotina que a gente está começando agora, né, algo difícil, eu não estou falando de rotinas fáceis. Por exemplo, eu estou começando com o hábito de meditar depois do almoço. É um hábito mais complexo. Eu diria que eu preciso organizar meu tempo e, considerando aí, estando trabalhando, eu preciso me estruturar para voltar a trabalhar e conseguir manter esse hábito. Então é um hábito complexo, né? Um hábito um pouco mais difícil. Agora, se eu estiver falando de um hábito mais superficial,
como por exemplo comer a sobremesa depois do almoço, sendo que eu não tenho as punições, que é algo ruim, né? Punição é algo que eu não gosto, de ter que estar fazendo, se eu não gosto de cozinhar, ou enfim, de ter que estar gastando muito para comprar, se eu tenho pouco dinheiro, enfim, vai ser um hábito muito fácil de criar, nesse sentido. Então, o hábito de comer a sobremesa, no geral, depois do almoço, é algo fácil de criar, e o hábito de meditar é um hábito um pouco mais difícil. E o que eu quero dizer com hábitos fáceis e hábitos difíceis? Vamos colocar hábitos desejáveis e não desejáveis nesse contexto. É que o hábito desejável, ele é muito mais difícil de aplicar, muito mais difícil dele se tornar um hábito. Agora, o não desejável, que é o uso de alguma substância química, o doce, que eu citei um exemplo, o açúcar, é extremamente recompensador e recompensa de forma imediata, as comidas são altamente calóricas, isso é muito fácil de você conseguir colocar na rotina. Chega a ser, experimentou, decidiu, já está todos os dias com esse hábito. Então, fica clara a diferença gritante entre os hábitos citados. O hábito de, por exemplo, fazer uma coisa que é difícil, que é meditar, né? É difícil de colocar todos os dias, em relação a simplesmente comer uma sobremesa. Eu não estou falando aqui nem que você teve que preparar, você simplesmente teve que comer. É um hábito um pouco mais difícil. Então, para você chegar a ter mais energia, prazer e produtividade, você precisa estar atento com os seus hábitos. Você precisa estar atento aí com os hábitos que você tem, que você almeja, os que são bons e os que estão atrapalhando o seu caminho. Lógico que você pode ter lazer. Eu não estou dizendo aqui, o hábito de mexer no TikTok é fácil de colocar, mas depois de um dia cansativo de serviço, ele me relaxa, ou até, né, no horário de almoço me dá uma acalmada para mim voltar a trabalhar e tudo. Ali só tem a questão do tempo mesmo, nesse sentido, não tem nenhum problema. Agora, se você tiver num projeto de emagrecer e todo dia, depois do almoço e depois que chega do serviço, não, eu mereci, eu trabalhei puxado, eu vou comer um bolo, eu vou comer um doce, eu quero alguma coisa diferente, aí você não vai atingir teu objetivo. Agora, se é só um gasto de tempo e você não quer estar investindo esse tempo em outra coisa, tudo bem. Aí a gente está falando de escolha e não de prioridades, né? Como no caso da comida, a prioridade da pessoa seria emagrecer a médio prazo, mas a curto prazo ela não para de comer, né, besteiras nesse sentido. Então é um pouco difícil. E para você ter claro essa mudança, essa melhora, ter mais energia, prazer e produtividade, você precisa estar atento aos hábitos. E o tema de hoje ele está relacionado à pausa nos hábitos que exigem muito da sua cabeça. Vamos continuar aqui.